Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa Servo da Comunidade Ramar em Petrópolis. Eu, seu pastor André Teles, juntamente com a minha irmã Milena Vidal. Paz do Senhor, queridos! E hoje temos um convidado aqui que a gente falou. Convidado André, muito eu acho especial. que um ano que esse programa já acontece. A gente espera. Esse aí é a prova, esse aí é a prova. Gente, quase que o Reuel veio antes dele. Exatamente. Né? Lá do sul, lá do sul, meu pai, cara. Pastor Luiz tem uma agenda melhor que a dele. Verdade. Jesus, né, cara? Pastor Luiz já veio aqui 2 vezes. E ele, pela primeira vez, nosso irmão Marcos Vinícius. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Como dizem, Paz do apóstolo. Não, apóstolo não. Apóstolo, nosso enviado. Enviado de para. Amém. Apóstolo, não é verdade? Amém. É enviado. Nesse sentido, Nesse sim. sentido, sim, né? Foi enviado lá na família dos 30, 60, 90, 100, né? A 30 família vezes. Passou. dos 200, né? Agora já tem Enviado bastante a gente, resgatar aquela galera lá. Isso aí. Benção. Hoje você vai ser abençoado com a vida do nosso irmão Marcos Vinícius aí. Amém. E o que a gente tem pra hoje nesse programa, tirando o Marcos? Tirando o Marcos, né? Vamos ter aí o nosso relatório, o que tem acontecido aqui, alguém que fez aniversário, entendeu? Esses dias, e aí eu vou contar pra você o que aconteceu. Uma pessoa que fez aniversário, visita do nosso... Querido irmão, pastor Reuel, aqui em Petrópolis, olha só quanta coisa boa. Palavra com o nosso pastor Luiz Henrique, louvores abençoados aí para edificar a sua vida, período de oração. E você fique ligado aí, edificando sua fé, nosso novo programa. Deus tem nos abençoado e a gente vai surfando na onda que o Senhor tem nos proporcionado, não é verdade? É isso aí. É verdade. Hoje eu quero deixar aí um Salmo 27,4 para meditação. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar aonde? Na casa do Senhor. Só um dia? Não. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a tua beleza. Então já fica por aí, né? Que você possa ter esse desejo de querer morar, habitar, estar com o Senhor todos os dias. Antes era necessário estar no templo físico. Hoje nós podemos desejar que o Senhor habite dentro de nós todos os dias. Amém. Maravilha. Que você possa ter esse desejo aí na sua casa. Senhor, eu quero estar contigo hoje. Eu quero habitar, eu quero morar, eu quero me relacionar, eu quero te conhecer mais. Vem habitar em mim, vem morar em mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. É a oração já? É isso aí. Então vamos orar. Pedir ao Senhor que abençoe os nossos queridos ouvintes e quem tem nos acompanhado aí. São muitos, hein? Muito obrigado por estar nos suportando, por estar nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus possa te abençoar grandemente através desse programa também. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, entregar a vida dos nossos irmãos. Sim, que têm Deus. nos acompanhado, têm ouvido o programa, têm sido edificados. Pedir ao Senhor que a tua bênção possa sair sobre a vida deles e que eles possam ter esse desejo, ó Pai. A cada dia, a cada programa, oração, leitura, que o Senhor, ó Pai, possa habitar, ó Deus, dentro de cada um deles, ó Deus. Nós Sim, Deus. temos esse desejo de ficar, ó Deus, contemplando a tua formosura, a tua beleza, Senhor, porque nós ficamos assim, admirados. Quanto mais te conhecemos, mais nós queremos conhecer. Então, que os nossos irmãos, queridos ouvintes, possam ter esse desejo também de te conhecer, de se relacionar contigo. Pai, usa esse programa para que pessoas possam ser abençoadas e despertas, ó Pai, para que possam estar cada dia mais perto do Senhor. É o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Canção? Isso aí. Quem vai pedir a canção? Marcos Vinícius. Amém. Quero pedir então primeiramente a canção do Reuel, Vem Sobre Nós. Amém. Tudo que nós sabemos fazer é clamar por tua presença. Tudo que nós precisamos é te conhecer muito mais. Nós não temos muito, mas tudo o que temos derramamos aos teus pés. Vem sobre nós, faz outra vez, faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Libera o rio
Voltamos de mais uma canção, linda canção, que nos faz lembrar algo maravilhoso que aconteceu nesse momento do relatório. Isso aí, Foi o quê? culto de louvor e Culto adoração. de louvor. Foi o culto top dos top. Nós ficamos Foi. com um pouco de medo, não foi? Verdade. Saiu do nosso ambiente aqui, petropolitano, do nosso friozinho. Mas aí fala pra gente, como é que foi, mulher? Saímos do nosso comodismo. Saiu. Mas foi maravilhoso, né? Dessa vez a direção foi a gente fazer o culto lá em Santa Cruz da Serra com os irmãos. Já que o nosso espaço aqui, né, é limitado, né? Ia caber a quantidade de pessoas que teriam. E aí descemos nós lá com um ônibus, 2 vans e fora os carros, né? E foi maravilhoso aquele culto de louvor. Assim, na minha opinião, foi o melhor que eu já estive. Na minha opinião não foi melhor não, porque Que eu já você tive em teve cultos maravilhosos. Mas assim, Foi muito bom, foi muito bom, foi top. Maravilhoso. O quem não poderia faltar esteve lá, não é verdade? É o nosso Senhor. Isso aí. Né, Marcos? A gente tinha até uma preocupação, né? Se o Senhor estaria lá, né? E realmente o Senhor recebeu o culto e a maior preocupação nossa era essa. Não era de fazer um culto agradável pra gente. É de dar um culto ao qual o Senhor receba. E o nosso objetivo era dar ao Senhor. Isso aí. E chegar ali e voltar com aquela sensação que o nosso culto não foi aceito. Ia ser muito frustrante, Pior né? coisa que tem. E né? como tirou um pouco, totalmente, né? A gente estava acostumado a fazer tudo aqui e acabou que foi feito lá em Santa Cruz. Mas tudo nos moldes de Petrópolis, né? Tudo nesse esquema. E a gente contou com a presença aí especial do Senhor Jesus, em primeiro lugar. Claro. E em segundo lugar do Reuel, né? Do pastor Reuel. Isso aí. Veio lá do sul, deu uma passadinha aí só para isso, Isso né? aí. E a pegada diferente do nosso culto é que é proibido pedir, né? E eu acredito que isso não é algo que você vê frequentemente acontecendo, né? Pois é, minha No irmã meio falou assim, evangélico. cara, eu queria tanto, minha irmã é da Metodista, né? E ela falou, eu queria tanto levar aquele culto pra lá, mas eu entendo que as pessoas lá não estão preparadas pra isso ainda. É. Porque é um culto que pra nós já se tornou comum, mas pra quem tá de fora fala, cara, um culto onde tu não pede nada, a gente tá tão acostumado a barganhar com Deus, a dar algo, mas já esperando receber, que a gente nem dá mais a Deus, a gente vai receber, né? Então, e aquele culto é top demais, e o Senhor esteve ali presente, né? Reuel ficou bem surpreso, tive o prazer, né, de ir lá buscar o Reuel no aeroporto, e a gente ficou lá durante praticamente a tarde toda junto, né, o dia, né, conversando, conhecendo, né, e foi uma experiência muito boa. Ele já era daqui já, né, de Petrópolis, mas a gente nunca tinha parado para conversar. O Wellington fez a ponte, né, trouxe o Reuel, é amigo dele, e a gente aproveitou, né, para aprender um pouco, trocar ideia, e realmente o camarada é homem de Deus, é bênção, né, e foi bom demais. Sim, foi muito bom. Também achei muito lindo, né, ver as crianças lá na frente, né, do altar, logo lá, pulando, se alegrando, Galera se com muita entregando sede, galera com muita sede. diante do Senhor. Os adolescentes também, né, ali chorando, se quebrantando, tendo experiência com Deus. Isso maravilhoso demais, né? E sem pedir nada, só ali para adorar o Senhor, para cantar louvores a Deus, né? O pastor também orienta a gente, se você quiser fazer um voto ao Senhor, um propósito ali diante de Deus, dar uma oferta especial ao Senhor por algum motivo, né? E a gente vai já com o coração ali, passa o dia inteiro, né? É interessante, tu acorda já de noite, tem um culto de louvor, e aí tu quer passar o dia todo sem pedir nada, naquele espírito assim, né? Quando começa o culto de louvor em Petrópolis, a nossa igreja bate uma laje, né? Ela bateu a laje e a igreja estava cheia de escora, né? E tinha um telhado, bota uma laje em cima e o pastor, eu quero fazer um culto só de louvor. E aí a gente começa para fazer esse culto. E aí o Ministério de Louvor fala, como que a gente vai fazer um culto e a igreja é cheia de escora? Eu falei, irmão, vamos enfeitar essa escora e vamos fazer o culto com as escoras dentro da igreja. E esse culto foi o culto mais top de louvor que eu já participei, né? Foi os primeiros, né? Ali na raiz mesmo, na essência. A igreja era bem menor, né? Mas a motivação era a mesma, né? Agora isso está se tornando algo maior, né? Algo que era nosso, né? Em Petrópolis. E outra coisa que a gente tem que entender, nada é nosso, né? Tudo é do Senhor.
E o pastor Luiz não é mais só de Petrópolis, né? Ele é de toda parte, de todo lugar. É isso Então aí. tudo que ele faz vai se tornar maior, vai se tornar, né? Não é só pra gente. E aí foi uma bênção realmente. Mas, tirando o culto de louvor, tiveram outras coisas também, né? Sim, teve ida a Niterói, cultou o Senhor lá com os irmãos, né? Cada 15 dias, nós aqui de Petrópolis vamos a Niterói para dar culto ao Senhor. Também foi bênção, e aquela comunhão na van. Nessa última vez eu não fui, né? Mas estive lá acompanhando o culto online, bênção também. Os nossos cultos de domingo, que agora tem um diferencial de ser ao vivo, né? Sendo transmitido aí pelo YouTube. É muita alegria para nós também, tanto de manhã quanto à noite. Reunião de jovens, teve uma gincana bíblica aí para os jovens no último sábado, foi bênção também, os irmãos ali reunidos. E isso estimula os irmãos a conhecer mais a Bíblia, também a gente vai se conhecendo melhor, né? Nossa carne vai sendo posta à prova ali, né? Que a gente quer ganhar tudo e às vezes não vai ganhar. Né? Mas tem sido bom para aperfeiçoar a nossa comunhão. Tem uns momentos com os adolescentes, a gente foi lá no gramado do Hotel Quitandia também, fizemos um piquenique lá, foi bênção demais. Os momentos com Deus, com os adolescentes também, tem acontecido aí semanalmente. E só coisa boa aí. A obra continua, né? As nossas reuniões de oração, o projeto de jiu-jitsu, todas essas coisas têm acontecido. Deus tem abençoado e tem conduzido, e a gente vai, como eu disse antes, surfando naquilo que Deus já tem feito. Teve também um aniversário aí, né? A pessoa ficou velhinha aí, né? A pessoa ficou velhinha no nosso meio. Milena Vidal fez 25, né? Não, 24. Já quer aumentar. Pela quantidade de festa que eu tive, de aumentar um ano a cada festa. Na verdade, eu né? nunca vi. O pessoal faz aniversário domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia comemorando. Todo dia que comemora deveria ficar velho mais um ano. Pô, nunca Deus já vi abençoou muito, gente. Sou muito mimada, porque eu falei, olha, eu não vou fazer nada, eu quero uma festa surpresa. Mas eu falei, era zoando. Não zoando nada, você Mas ao queria... mesmo tempo era o meu desejo, entendeu? Só que eu falei, não vai isso. acontecer mesmo, deixa pra lá. Eu nunca vi festa surpresa quinta-feira. Atrapalhou a nossa reunião de oração e tal, mas aí teve foi lá... benção, Deus me abençoou, Deus abençoou os irmãos, tá vendo? Teve gente lá. que nem ainda tomou a decisão por Jesus estava lá, no meio da comunhão, né? Então, não foi só, entendeu? Pra Milena, aniversário. Foi benção. Foi mais ou menos. Não foi nada, foi muito bom, gente. Só tenho a agradecer a Deus aí por tudo. Amém. Tirando isso, acabou, né? Nosso relatório. Isso aí. Amém. Então esse foi o nosso relatório. Que Deus possa estar te abençoando aí. Amém, amém. Próxima canção? Próxima canção, Marcos Vinícius. Amém. Adoração íntima da Nívia Soares. Glória a Deus. Tu estás aqui, bem pertinho de mim, e eu estou aqui, tão perto de ti. Levanto as minhas mãos e te adoro, Senhor. Te dou meu coração, meu amado. Pois não há igual, não há. Pois não há outro igual a ti, não há. Pois não há igual, não há. Pois não há outro igual a ti, não há.
perto de ti, Espírito de Deus, meu amigo, fiel, inseparável. Levanto minhas mãos e te adoro, pois não há igual, não há, pois não há outro igual a ti, não há, oh, pois não há igual, não há, pois não há outro igual a ti, não há. Não existe ninguém mais importante que o meu amado. Não existe ninguém mais importante que o Senhor. Não existe ninguém mais importante que o meu amado. Não existe ninguém mais importante que o Senhor, pois não há igual, não há, pois não há outro igual a ti, não há ninguém como tu, pois não há igual, não há, pois não há outro igual a ti, não há. Não há ninguém como tu, Jesus. Meu amado, Jesus, não há ninguém como tu, Jesus, 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 não há. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Até que ficou lá o grande vencedor que conhecia tudo sobre o Michael Jackson e tal. E foi muito interessante. Eu não sou de ver televisão, mas aquilo foi uma experiência até espiritual. E de repente o repórter virou para o camarada e falou assim: mas meu amigo, quantas vezes você esteve com o Michael Jackson? O cara ficou parado assim. O repórter sem graça: não, eu nunca encontrei com ele. Aí o repórter tentou disfarçar: ah, não, você nunca encontrou com ele, não, alguma coisa assim, eu não lembro, tem muitos anos. Eu guardei aquilo. O camarada conhecia tudo sobre o Michael Jackson, mas ele não tinha um conhecimento pessoal, ele nunca tinha andado com o Michael Jackson. Assim somos nós, às vezes a gente leva o discípulo a conhecer muitas coisas, mas o camarada não tem uma experiência com Deus, a irmã não tem uma experiência profunda com Deus. Nós temos que levar um evangelho não de conhecimento, mas um evangelho que tem um poder sobrenatural, algo que transforme, que transcenda o natural, o pensamento humano. Nós precisamos talvez orar mais, buscar mais a Deus, não sei o que devemos fazer, mas nós precisamos a não levar conhecimento apenas para as pessoas, que tem o seu lugar, é válido, mas nós temos que levar a experiência pessoal com Deus. Estava conversando com a Milena, né? Milena fez administração, e o pai dela tem uma mercearia. Aí ela diz que estava lá estudando, né? Faculdade, estou na minha faculdade de administração. Pai,
isso está errado, pai, isso está errado, pai, não é assim, pai, é assim. O pai dela lá, anos e anos trabalhando naquilo, ela está estudando, eu estou, não sei. Hoje ela é administradora lá, o pai deixou a mercearia para ela. Vê como ela deve ter se arrependido de ter falado tudo aquilo. Ela conhecia muito sobre administração, ela nunca tinha administrado nada. Eu fiz o técnico em contabilidade e eu devo ter usado, fui contador muitos anos, eu devo ter usado 10% do que eu aprendi ali, naquele curso de 3 anos, era um curso técnico que tinha em Petrópolis, de contabilista, né? A gente chamava de técnico de contabilidade. E eu fui contador muitos anos, eu usei 10%. Então, o conhecimento não deve ser desprezado, mas a experiência é muito mais importante. Por isso que Paulo diz que o Evangelho deve chegar com poder, um poder sobrenatural. Isso faz total diferença quando o poder vem. Eu queria ler com os irmãos a experiência de nosso irmão Paulo em Atos, no capítulo 9, verso 1. Atos 9, 1. Nós conhecemos a vida, o ministério de Paulo, mas tudo começou aqui, quando ele teve uma experiência pessoal com Deus. Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele já tinha ouvido muito o Evangelho. O Evangelho era pregado em toda parte, os discípulos estavam pregando. Era uma praga para os judeus o Evangelho. E Paulo, com certeza, tinha ouvido muito do Evangelho. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí sim, Paulo foi transformado. 3 dias de conflito, 3 dias de dúvidas, incertezas. O que era aquilo? O que aconteceu comigo? A mudança, a regeneração, a transformação. Houve uma experiência. Nós precisamos dessas experiências com Deus. Nós precisamos buscar mais e mais essas experiências com Deus. Senão também em algum momento nós vamos nos perder. E nós temos que levar os irmãos a ter essas experiências com Deus maravilhosas. Seja algo maravilhoso como aconteceu com Paulo, seja de uma outra maneira, mais simples, mas que tenha poder. Eu um dia vim aqui em Ramá, muitos anos atrás, e tinha uma irmãzinha aqui, não sei o nome, não lembro quem é, e ela falou sobre oferta. Eu estou desempregada, fiz um propósito com Deus, estou fazendo um concurso, se eu passar no concurso, eu vou dar meu primeiro salário para o Senhor, e eu vou ofertar ao meu Deus, e bababá. Muito simplesinha, nem lembro quem é. Meu irmão, aquilo teve poder, aquilo mudou a minha vida, minha concepção de dízimos e ofertas. Ela não falou em línguas, não pregou, foi um testemunho. Aquilo mudou, teve poder na minha vida. Mudou até hoje, anos e anos e anos. Aquilo mudou. Nós precisamos desse poder, nós precisamos buscar essa unção, essas experiências com Deus.
Eu lembro, já falei aqui também, um dia eu fui na Petrobras visitar o pastor Érico, eu achei que ele estava meio cansado, e, pastor, como é que o senhor está? Ele ficou meio assim, eu acho que ele não gostou muito do que eu falei, não. Aí ele parou, olhou assim, meio esquisito e tal. Eu falei, meu irmão, eu devia viver de joelhos diante de Deus. E fomos embora. Ele nunca soube disso. Aquilo mudou a minha vida, de louvor e gratidão e adoração a Deus. Eu vivia lamentando das lutas, das dificuldades. Aquilo entrou no meu peito, na minha alma. Aquilo me faz ser gratos a Deus. E eu falei, Senhor, um dia eu queria viver isso. Isso está na minha mente, mas eu queria viver isso dentro de mim. Um dia eu queria falar isso, mas eu queria falar de coração. Eu devia viver de joelhos diante de Deus, agradecendo ao Senhor por todos os seus benefícios para com a minha vida. E aquilo foi sendo trabalhado. Um dia eu estava no trabalho, eu caí de joelhos, falei, Senhor, eu devo viver assim, de joelhos, agradecendo a Ti por tudo que fizestes por mim. São experiências, sejam maravilhosas, sejam mais simples, mas que nós precisamos buscar isso para nós, buscar isso com Deus, e levar os nossos discípulos a terem essas experiências que vão marcar a vida. Pode falar de dízimo, que pastor rouba dízimo, pode falar que dízimo é do Antigo Testamento, da época da lei. Meu irmão, pode falar o que quiser. Eu tenho prazer em ofertar a Deus, em dizimar, em dar mais dízimo, em ofertar, em dar as primícias para o Senhor. Pode falar o que quiser. Eu conto para os irmãos, quando eu fui para o CTI, uma das vezes que eu fui, eu tomei muita droga, e até chá alucinógeno, e eu deitei na cama, e eu estava começando a apagar, muito drogado. Depois, os camaradas que me contavam, eu não lembrei de nada do que eu fiz naquele dia. Eu fiz loucuras, e depois que me contaram quem estava comigo, mas eu em casa, eu vi o céu aberto, aí os anjos escreveram assim, eu drogado, eis que em breve venho, levanta-te e prepara-te. Eu apaguei, fui para o CTI, fiquei alguns dias em coma, acordei, não sabia nem o meu nome. Minha mãe foi me visitar, eu não conhecia nela. Fiquei desesperado, deu uma série de problemas. Mas logo depois, eu lembrava claramente do que eu tinha visto. Aquilo é mais real para mim do que coisas, e eu estava drogado. Aquilo é mais real do que coisas que eu estou sóbrio. Algumas experiências marcam a minha vida. Eu vi anjos, aquilo é real, verdadeiro, anjos que escreveram a mensagem do Senhor para mim, eis que em breve venho, levanta-te, prepara-te. Ninguém muda isso, tem 30 anos, ninguém vai tirar isso da minha mente, isso é vivo, isso é real, como foi naquele dia. Então essas experiências, nós precisamos buscar de Deus, e precisamos levar os nossos discípulos a conhecerem a Deus. Se eles conhecerem a Deus, eles vão ter sede de Deus, amém? Às vezes a gente quer forçar as pessoas a irem no culto, quer forçar as pessoas a irem no retiro, querem forçar as pessoas a lerem a Bíblia, queremos forçar as pessoas à comunhão. Eu não estou falando que é errado estimular, não. É certo você estimular o irmão, dar um ânimo ao irmão. Mas, meu irmão, quem conhece a Deus vai desejar Deus. Salmo 26, 8. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e aonde a tua glória assiste. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar do seu santo templo. Quem conhece a Deus, meu irmão, você tem que orar. Quanto tempo você ora? Você não ora nem meia hora. Eu falo isso de vez em quando com os irmãos. Meu irmão, você não ora nem meia hora. Mas quem conhece a Deus vai sentir o que o salmista sentiu, Salmo 27, 8.
ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. E o salmista responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quem conhece a Deus vai desejar buscar a Deus, vai ter sede de Deus. Salmo 42:1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 43:4: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Meu irmão, vamos para o culto? Vamos, meu pastor, porque Deus é a minha grande alegria. Levar pessoas a conhecerem a Deus. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quem conhece a Deus vai ter essa sede, esse desejo de buscar, de aprender. Não vai precisar ficar exortando. Salmo 25:4: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Salmo 143:10: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Meu irmão, tem que ser assim, meu irmão, tem que fazer isso, meu irmão, não. O discípulo vai falar para você: eu quero fazer a vontade de Deus. Como eu aprendo a fazer a vontade de Deus? Eu quero aprender a fazer a vontade de Deus. Eu quero amar os mandamentos do Senhor. Queria ler com os irmãos, Salmo 119. Eu dou dura nos irmãos de vez em quando, sobre leitura da palavra, exorto. Mas eu queria que os irmãos vivessem isso, amassem a palavra. Eu acho que acima das minhas exortações devia ter mais oração, devia ter mais poder quando eu falar a palavra, para a palavra entrar no coração dos irmãos. Quando eu citar versículos, eu falei: Senhor, eles tinham que ter mais poder para pessoas ansiarem, desejarem a tua palavra, Senhor. Eu fico mandando as pessoas lerem, fazerem leitura, mas eu não tenho poder. Eu quero poder, Senhor, para que a minha palavra entre no corações e as pessoas saiam sedentas à tua palavra, amando a tua palavra, não apenas ouvindo-a, mas amando a tua palavra. Salmo 119:33, vamos ler alguns versículos. Diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Não é por obrigação, não é porque o pastor está mandando. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nelas me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois empenho-me pelos teus decretos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Além de amá-los, eu vou testemunhar deles. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, terei prazer. Para que os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus preceitos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei.
Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Para terminar, o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Foi um voto dele. Ninguém mandou, ninguém obrigou. Ele aprendeu a amar. Por conhecer a Deus, ele aprendeu a amar ao Senhor. Então, esse princípio de buscarmos uma experiência com Deus, de levarmos as pessoas a terem essa experiência com Deus, é muito importante. Depois ele vai falar, ó, tu serve ele de coração íntegro. Salomão, tu é rei, mas tu tem que aprender a seguir. Depois, coração íntegro e voluntário, totalmente, diz, ó, se tu buscar ele, ele vai se deixar assar, mas se tu o deixares, ele te deixará. E aí eu queria terminar assim. Muitas vezes nós temos experiências lá no início, quando nós nos convertemos. Muitas vezes nós temos a experiência quando estávamos no primeiro amor, e aí nós perdemos essas experiências. E aí acontece o que aconteceu com Salomão, meu irmão. Ele se perde e se desvia do Senhor e vai adorar outros deuses. Nós precisamos, essas experiências marcaram a minha vida, mas eu preciso de experiências hoje. Eu quero uma nova experiência hoje. Eu quero ver o poder de Deus hoje. Eu quero ser tocado hoje. Eu quero que um milagre se manifeste hoje na minha vida. Eu não quero viver do passado. O Salomão ouviu Deus, Deus falou com ele claramente. O tempo passou, meu irmão. Isso não vai te sustentar até a morte, até o fim. Graças a Deus, porque isso vai marcar a tua vida. As tuas experiências do passado marcaram a tua vida e marcaram a minha. Mas eu não posso viver das experiências do passado. Se eu conheci a Deus no passado, eu tenho que prosseguir em conhecê-lo hoje. Eu preciso de uma experiência hoje com Deus. Cuidado para a sua vida não ficar como a de Salomão, que teve uma experiência gloriosa com Deus, mas o tempo foi passando, ele foi se acomodando e perdeu a comunhão com Deus. Nosso irmão Paulo não, ele teve uma experiência maravilhosa, mas apesar de sofrer, a cada dia ele tinha uma experiência nova. Em meio a sofrimentos, lutas e dificuldades, o Senhor se punha ao lado dele. Não temas, Paulo, fale, não te cales. E ele era perseguido aqui. Paulo, tu vai para Roma, tu vai dar testemunho lá, eu sou contigo. E o Senhor fazia um milagre aqui, uma maravilha ali. Isso sustentou Paulo. Nós precisamos do sobrenatural, do poder, de conhecer esse Deus sobrenatural, poderoso. Não só se alguém conheceu no passado, mas também hoje. Foi o que o Davi falou para Salomão. Conhece o Deus de teu pai. Eu acho que Davi só vacilou no negócio. Meu filho, mas prossegue em conhecê-lo até o final da tua vida. Eu acho que Davi poderia ter falado isso. Porque ele foi e conheceu, ele buscou, ele sacrificou, ele orou, Deus ouviu, a experiência foi maravilhosa. Mas o tempo passou e ele se perdeu. Então eu queria orar com os irmãos, nesse sentido, que Deus nos dê mais experiências sobrenaturais, milagres, maravilhas. O fim está aí, irmãos. As trevas vão tomar conta mesmo. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde as trevas estão mais densas, a luz brilha mais. Você já viu uma luzinha de celular? Se eu acender aqui, não faz a diferença nenhuma. Mas apaga tudo aqui. O meu celular vai ser uma bênção, vai iluminar igual um farol aqui. O tempo é muito ruim, pastor, as trevas estão tomando conta. A sua luzinha vai fazer milagre. A sua luzinha vai fazer total diferença na escuridão. E é isso que eu queria pedir com os irmãos, amém? Vamos colocar de pé e orar? Aplicando isso também aos discípulos, né? Leve os seus discípulos a terem experiência com Deus. Não enche a cabeça deles de conhecimento, meu irmão, apenas. O John Wesley,
ele dizia o seguinte: muito mais vale 1 grama de amor do que 1 quilo de conhecimento. Essa eu guardei dele. Ou 100 gramas de amor. Muito mais vale isso. Ou seja, esse amor a Deus, esse amor aos irmãos, vale muito mais do que conhecimento. Eu queria orar com os irmãos nesse sentido, que Deus nos leve a uma experiência profunda com Ele, aquele que não teve, e aqueles que tiveram, que busquem. Vamos buscar, vamos clamar: Senhor, nós precisamos de mais, Senhor. Foi muito maravilhoso o passado, mas eu quero hoje, eu quero amanhã, eu quero ver, Senhor, os teus milagres, quero ouvir a tua voz como ouvia. Não quero viver de experiências do passado, Senhor, eu quero hoje, aquele dia que tu falou comigo, aquele toque que tu me deu, dá de novo, Senhor, faz novamente, Senhor. Pai, nós pedimos isso a Ti, Pai. Nós temos entendido por essa palavra a necessidade de conhecer-Te pessoalmente, mas às vezes, Senhor, nós temos uma experiência contigo, mas o tempo vai nos afastando dessa experiência viva, real, dessa comunhão plena, e nós vamos virando religiosos, Senhor, assistindo reuniões, cumprindo mandamentos, Senhor, fazendo as coisas por obrigação. Leva-nos novamente para os teus braços nessa noite. Leva-nos um pouco mais para perto de Ti, deixa-nos ver a Tua glória. Senhor, ninguém pode ver a Tua glória e ficar de pé. Os homens que a viam, eles caíam por terra diante da Tua glória. Faz isso conosco, Senhor. Alguns aqui tiveram experiências maravilhosas, mas ficou no passado. Eu tive tantas também. Eu quero outras, Pai. Renova o nosso amor, renova a nossa comunhão contigo, ó Pai. Ajuda-nos também a levar os nossos irmãos a terem uma experiência pessoal, maravilhosa, profunda contigo, ó Deus. Senhor, dá-nos um evangelho que tenha poder, Senhor. Nós não queremos transmitir um evangelho de conhecimento, nós queremos que a Tua palavra tenha poder para transformar, para libertar, para curar, ó Pai. Dá-nos este poder sobrenatural. Nós Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Voltamos de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique. Palavras que têm nos edificado, nos abençoado, e a gente vai aproveitando aí, Deus usando o vaso e a gente aproveitando. Falar em vaso. Hoje eu toquei com o vaso Marcos, Vinícius, pra gente fazer aquela parte que a gente gosta, daquele bate-papo, conhecendo os irmãos, né? O Marcos, um irmão que já tá aí deve ser uns 15 anos já de comunidade Ramá, né? Não vou. Menos? Menos. Quantos? Uns 11 mais ou menos. 11, né? No meu casamento tu foi lá, né? Fui. Ficou lá atrás no fundo. Magro. Rapaz. Era ali que tava começando tudo, né? Ali tu tava começando, tava vindo pra comunidade, né? Pra quem não sabe, a gente trabalhou junto, né? Uhum. Eu trabalhei com o Marcos e aí a gente foi jogando uma semente ali, e Deus abençoou. E outras pessoas já tinham pregado para ele também, ele não estava virgem do evangelho, não. Mas cada um faz um trabalho, né? Um joga a semente, um tira o mato, um aduba, e eu estava ali para ajudar nesse momento. A gente tem muito que é muito mérito, né? Tem que tomar cuidado com isso. A gente quer um mérito pela conversão das pessoas. Quem me dera eu tivesse poder para converter alguém. Eu sairia convertendo todo mundo, né? É Deus que faz, né? E aí você veio. E aí tá aí já, trabalhando pro Senhor, foi chegando, dando bastante dor de cabeça, ou sempre foi essa benção aí? Não, tem muita dor de cabeça. Ah, tá. Nem parece, né? Jesus, meu pai. Tem muita dor de cabeça. Deu muita dor de cabeça, né? E agora, mas aí Deus vai fazendo a obra, né? Aí a família foi chegando, né? Eu lembro que eu ia lá, né? Fazer um discipulado lá na tua casa, e aí? O que tinha lá rolando? Na verdade, tu ia num baile funk, né? Chegava lá, era o som alto, né, cara? Lá tinha até parede de som. Lá na sala não tinha nada, né? Era uma parede de som, igual Furacão 2000, essas coisas assim. Aí o André ia lá. Eu ficava lá no meu quarto, né? Quietinho. Aí o André chegava lá pra me discipular. Às vezes eu tava lá jogando videogame, né? Um montão de gente lá no quarto jogando videogame, né?
Aí você chegava lá. Eu chegava a botar todo mundo pra correr, né? Os caras, chegou o cara aí, era mó chato, né? Verdade. O pessoal ficava me olhando até torto, eu lembro quando eu chegava lá, o pessoal ficava, pô, esse cara aí é estranho, né? Uhum. E aí, mas a semente foi firmando, né? E aí a obra foi sendo feita. E eu lembro, mas era muita gente, né? Naquela casa, né? A família de vocês ali na comunidade era conhecida como família do quê? Família dos 30. Dos 30, né? Porque era muito grande a família, né? Uhum. E aí Deus te trouxe primeiro, né? E lembra daquele sonho que você teve logo na caminhada, que alguns parentes teus iam se perdendo? Tu lembra disso, né? Não lembro. Pô, eu lembro que tu teve um sonho que alguns parentes teus iam pro inferno, uma coisa assim. Não lembra disso, não? Aí tu me falou. Aí a gente falou, pô, eles vão se perder e tal. Tu ficou totalmente sem chão, logo no início. E aí depois tu começou a orar por eles e tal, se dedicar. E eles começaram a vir, né? É. Na verdade, igual tu falou no início, não foi um trabalho só meu, né? Porque eu lembro que a vinda deles começou quando eu fui morar sozinho, lembra? Eu e Rafael ali. Uhum. E aí a gente abriu uma célula lá na minha casa, né? Onde eu moro hoje, Dom João Braga ali. E aí eu lembro que foi dali que começou. Né? Vocês começaram a ir lá pra casa, célula e tal. Eu comecei a convidar eles. E aí eles vieram e começou a ficar e tal. Lembro que a Dayana foi morar do lado da minha casa. E aí, morando do lado ali, todo sábado de manhã, 10 horas da manhã, né? Ela ouvia uns glória no ouvido dela. E aí ela foi se envolvendo, se aproximando, ela, o Ian. E aí entregaram a vida pro Senhor, né? E estão com a gente até hoje. O Ian e a gente teve o privilégio de ir lá fazer o casamento. Eu fui lá, né? Primeiro casamento aí que colocaram nas minhas mãos lá em Minas, né? Muita coisa assim aconteceu na minha família, né? Que até o reconhecimento, talvez, pastoral, né? Começou lá na minha família, né? O pessoal te reconhecendo. Ele é o pastor, ele é o pastor. É assim que eles ficavam, né? Ele é o pastor, ele é o pastor. E aí a gente teve ver o Ian, a Dayana vindo e tal. Mas aí depois veio a Fernanda, que veio depois? Não. Eu acho que a Dayana e a Fernanda veio o Dudu. O Dudu veio também, né? Antes, Dudu veio, foi já, né? Dudu, infelizmente. Dudu veio antes. Uhum. Rafael também se batizou com a gente? Não, se batizou. Rafael se batizou, né? Isso. Rafael se batizou, mas o Rafael tá em outra igreja, né? Tá. Meio lá, meio cá, mas... Meio barro, meio tijolo, mas tá caminhando, né? Tá. Não tá nos nossos padrões, né? Humanos, não, mas tem que caminhar. Aí veio o Rafael, depois do Rafael... Veio o Rafael primeiro, aí depois veio o Dudu, aí depois veio o Fernando e Dayana e depois veio a Flávia. Aí da Flávia veio o Gil, né? Com a esposa e tal. O Alexandre também veio. E muita oração lá, né? Tu teve que dar... Mas aí qual foi o trabalho, assim, pra você mais, assim, que você fez? De oração, de exemplo, o que você acha que... Assim, Que foi fator pra cooperar, assim, pra família, né, sendo acrescentada, né? Então, eu acredito muito em alguns versículos que a Bíblia dá, né? Eu sempre tomo isso pra mim orar em cima. Eu lembro que eu ouvi uma vez... Você gosta de orar em cima da palavra. Em cima da palavra. Tu pega a palavra e usa ela contra Deus, uso né? ela, fala assim, ó, tua palavra diz isso. Tá falando. Eu vou usar ela contra o Senhor. Eu uso ela Entendi. Ao meu favor. Né? Então, assim, Salmos 2, se eu não me engano, 6 ou 8, que diz: pede e eu te darei as nações como herança e as terras como possessões. Eu sempre orei pedindo a Deus a minha família assim, nesse sentido. E eu também acredito no exemplo, né? Não adianta a gente orar e pregar e não dar exemplo, né? Então, assim, eu não lembro de eu ter pregado muito para eles. Eu lembro de eu orar e de eu dar o exemplo, né? E aí, claro, né, com a ajuda de vocês também. Eu lembro dos cultos da família, né? Porque a tua família não é do Senhor e no dia do domingo da família tu reunia a galera lá e trazia uma palavra, reunia, né? Trazia uma direção palavra, de Deus. Geralmente jejuava, né? No dia do culto da família, eu ia para casa, né? Família em si, assim, né? De casamento não tinha, né? Então, assim, eu tinha meus parentes ali. Aí o que eu fazia? Eu falei, tem que ganhar eles. Dia de culto da família eu ia para casa e eu fazia jejum, né? E no final da tarde eu trazia uma palavra para eles, reunia eles e trazia uma palavra. Eles sempre receberam muito bem, isso aí eu posso dizer com propriedade. Eles sempre deram muito crédito
para aquilo que eu falo, né? Sempre deram muita atenção. Por mais que eu seja o mais novo, né? Mas a minha palavra sempre teve muito peso lá na minha família. E aí a galera já ficava meio que esperando, né? É. Acaba que eles ficaram meio mal acostumados com o Cristo em casa, né? Ficaram, não, pô, Marquinhos vai trazer a glória de Deus aqui pra gente, a presença, né? Tem essa. Ficava meio assim, né? Meio naquela... A gente fica malandro, até crente é malandro, né? Fica nessa de, pô, célula aqui em casa, vou ficar numa boa e tal, né? E aí a gente começa a ver Deus agindo lá e trazendo a galera, né? Mudando o ambiente, né? Mudando as festinhas, né? Verdade. Aquelas festinhas, aqueles pagodes que durava lá quase um final de semana inteiro, né? Poxa. Eu lembro, né, que eles ainda eram meus vizinhos, né? Teve um período que vocês foram meus vizinhos lá, não sei quem que morou lá, Isabel, né? Morou do lado da minha casa, né? E as festas lá, né, não acabavam, né? Não. E a gente falava, pô, como é que esse povo fica fazendo pagode aí, churrasco de noite e de manhã, e o troço emendava e a galera ficava direto. Hoje a gente vê que a galera tá devagar, tá mais quebrantada, buscando a Deus, servindo ao Senhor. Uma obra realmente de Deus ali naquela família. Não tem como não ver isso, né? Não ver que Deus realmente tem agido ali. Mas o exemplo conta muito, né? Muita coisa. Muita coisa. E agora tem os adolescentes, né? Meus parentes também, né? Na sua maioria. E graças a Deus estão vindo com sede. Deus tem abençoado. Todo dia eles batem lá em casa. Eu posso colocar lá no grupo que a gente tem, né? De adolescentes. Eu coloco lá. Hoje não vai ter reunião de adolescente, mas eles aparecem lá em casa. Tia, vai ter reunião de adolescente? Eu já coloquei no grupo. Tia, que a gente pensou que era pra... Eles querem se reunir, né? Entendeu? Então, assim, todos os dias eles estão lá em casa lá e tem sido bênção, né? Lidar com eles. E aí tu tá exercitando aí agora lidar com pré, que é meio criança, meio... Acha que é adulto, não é? Criança também não é. Uma coisa muito louca, né? Tu e a Milena também, né, Milena? Tá com essa missão aí nas mãos de... Bom. Hã? Tem sido muito bom. E aprender, né? Desafio. Eu lembro que eu tive lá, eles fizeram 788 mil perguntas. Pergunta, adolescente faz muita pergunta. Jesus. Isso é pecado, isso não é. Eles querem, né? Eles querem a cartilha, né? A cartilha de como, o que eu tô fazendo, como eu devo seguir, como eu devo... E até um exercício, né? Para vocês crescerem também, né? Em relação a cuidar, a servir, né? Com esses prés, né? E tem que dar atividade. Ao mesmo tempo tem que apresentar Jesus, o Senhor, intimidade, vida com Deus. Tem que dar uma atividade para eles, né? Isso é um desafio, né? Para tu já era mais caseirinho, né? Poxa. Tá tendo que... Na verdade, os adolescentes mudou bastante minha vida, né? Tem mudado. Eu sou caseiro ainda, né? E agora com eles tem que sair de casa, não tem jeito. Chega uma hora que as programações de casa acabam, né? Então tem que sair, né? Tem que ir no Hotel Quitandinho, né? No Gramado. Enfim, né? Tem que ir no cinema. Pô, quanto tempo eu não ia no cinema? Então, assim... Te levaram no cinema? Me levaram no cinema, mas são eles que estão me levando. Eles que estão me levando. Pra conhecer um outro lado da vida. Realidade. Eles estão me fazendo ser um pouco mais humano, vamos dizer assim. Tava, né? Tava quase um anjo, né? Cara. Hibernar Tava dentro de casa. igual um monge escondido nos montes, né? Meu Deus. E aí agora tem que desenvolver, né? Tem que fazer a obra desenvolver e outros vão chegando, né? Isso é interessante, que se eles estiverem bem, se eles estiverem resolvidos, felizes, eles mesmos trazem os outros, né? Não precisa de sair para pregar nem chamar ninguém não, né? Eles falam, pô, vamos lá, cara, é maneiro. Deus tá lá, os caras são maneiros, é obra de Deus e tal. E a gente vai vendo a satisfação, né? No rosto deles, a alegria de estar na igreja, de estar ali, né? E até os próprios pais deles, né? Eles que estão conquistando o coração dos pais deles aos poucos, né? Que vai Com mudando, né? Essa transformação. Esse desejo de estar na igreja, de conhecer o Senhor. E isso também, a gente tem notado isso. Tem, de alguma forma, tocado o coração dos pais deles. E eu creio que eles vão estar aqui um dia. É verdade. É o cumprimento da palavra, né? Jesus fala que converteria o coração dos pais aos filhos, né? Então, isso é o cumprimento da palavra mesmo. Verdade. Eles tá rolando esse quebrantamento. A gente vai vendo, né? Deus agindo aí, Deus movendo e tal. Outra coisa que eu gosto de falar, né?
Você teve uma experiênciazinha na capelania, né? Fez o cursinho. Não dá pra exercer tudo, eu sei que não dá, né? Porque a vida é muito corrida. Tem o trabalho, tem a igreja, tem bateria, tem tudo isso, né? Pra desenvolver os ministérios. Mas foi uma experiência interessante, né? Nossa, ótimo. Foi tu que me indicou, Uhum. eu, o Wellington, a capelania. Pô, foi bênção de Deus. A capelania, assim, deu oportunidade pra gente de fazer, né, o que Jesus falou. Tive enfermo, foste me visitar. E a capelania trouxe uma licença pra gente, pra entrar no hospital, né? E eu lembro que, assim que a licença chegou pra gente entrar no hospital, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, agora é a oportunidade de eu ver milagre, né? Mas só que lá é ensinado que você não pode colocar esperança no coração de ninguém. Porque quando você chega para orar para alguém que está no leito, e aí você começa a orar nesse sentido, Senhor, cura, cura. E se Deus não cura, a pessoa pensa, pô, que Deus é esse? Né? Ele orou em cima de cura e Deus não curou. Então, para não gerar revolta na pessoa com Deus, você teria que orar por cura, mas bem no silêncio, né? Para a pessoa não criar uma expectativa e não acontecer e depois... Não ficar dando aquelas profetadas também, entendeu? né? Então, assim, eu ainda não vi, né, uma cura no hospital, não, mas eu creio que eu verei, né? A gente entrou com esse gás, eu lembro que eu, o Hérito, entramos com esse gás, eu lembro que lá eles ensinavam que não era assim, né, que a gente tinha que fazer nossa parte. Eles dão uma abafada nisso, né? Nesse sentido. Pra cuidar mais dos parentes, não é? Isso aí. O camarada fica muito frio, né? Isso é um lado ruim, né? É. Parece que eles chamam a gente de médicos da alma, né? Capelão é médico da alma. Então, assim, eles não focam tanto em cura. Não, a alma da pessoa tem que estar bem, né? Não foca tanto no físico, né? Não, né? Entendeu? Mas a alma tem que estar bem pra quê? Qual é a motivação? Ué. Não é verdade? O cara, a alma da pessoa tem que estar bem, mas ué, ela é corpo, ela é alma, ela é espírito. A gente tem que trabalhar nos três, né? Mas a capelania não, né? Não. Mas, assim, claro que secretamente a gente fazia oração pedindo isso a Deus. Já entrava, já. Né? Ninguém tá vendo, botava a mão assim no leito e... Cura em nome de Jesus, que você vai curando. Né? Eu curo, Vai curando. esperando, né? Esperando pra ver a cura. Mas em breve eu creio que nós vamos presenciar isso, uma cura. Interessante. Aí conseguiu, mas aí você fez estágios em hospitais, não foi isso? Chegamos aí no INCA, né, que é o Hospital de Câncer lá no Rio. E lá então que a gente queria mesmo ver cura, né, cara? Mas não chegamos a ver não, mas presenciamos lá algumas pessoas com câncer e tal. Isso te faz também um cara mais humano, né? Humano. Te bota com os pés bem no chão. Poxa, também, né? Demais. É. Eu cheguei aí lá, aqui no tratamento de câncer aqui. Na PPO. Na PPO. E só naquele lugar ali eu já me senti mais quebrado, quebrantado. A vida não é bem isso. A gente fica muito acelerado com coisa que não precisa, né? Quando a gente se depara com essas situações, a gente começa a pensar, a refletir, falar, Deus, não é bem por aí, né? Quer um monte de coisa, faça assim, né? E esquece do que é o principal, né? Que é Deus, que Deus nos deu. E acredito que a capelania deve, né, gerar isso nas pessoas, né? Essa sensação de humanidade mesmo, de um cara mais humano, mais dedicado às outras, né? E a capelania é muito isso, né? Se dedicar a outros, né? Isso. A empatia, né? Se coloca mesmo no lugar da pessoa, né? Compaixão. Pô, isso tu exerce muito lá. Muita coisa, né? O cara tá ali no leito. Às vezes é fruto da vida mal vivida, com droga, bebida, mas chega ali, tu não pensa assim. Não pode julgar o que fez com que ele chegue a ser ali. O que fez ele chegar ali. Então, ensina muito isso. A você olhar pro pecador e tirar, né? A questão dele ser escravo do pecado e olhar ele como um pecador que quer ser liberto, né? Então, assim, ensina muito isso. É uma experiência interessante, né? Mas aí quando vocês estudam, são vários professores gerando em vocês o quê? Essa empatia, ou métodos para chegar, é o quê, na verdade? Ensina métodos para chegar também na pessoa, né? Para abordar uma pessoa no leito, ensina isso tudo também. E ensina também a questão da higienização, né? Tu não pode chegar, botar a mão num leito e botar a mão no outro, né? Então, assim, ensina muito isso também. E ensina, sobretudo, né? A amar, né? Quem tá ali no leito ali, que é o que eles precisam realmente, né?
E lá você chega já conversando. Como é que você tá, tal, né? Algumas pessoas até confundem, porque o jaleco é branco. Né? Vai. As pessoas pensam, O jaleco chegou o doutor, né? Chegou o doutor aí e tal, mas aí é aquilo que eles falam, nós somos médicos da alma, né? Então, realmente, nós somos médicos, né? Tratando de outras coisas. Mas é isso. Chega lá, aborda a pessoa e a pessoa geralmente abre o coração. Tem gente que abre o coração, assim. Tem pessoas que estão ali querendo conversar só, né? Tu vê que realmente, né? Eu lembro quando eu fui na PPO, era pra jogar dama, pra fazer qualquer coisa, coisas comuns, né? E as pessoas pra falar de futebol. Tava ali, o cara queria falar do Botafogo, irmão. O cara queria falar do Botafogo, eu falei, pode falar, irmão. Fala aí do Botafogo, me conta a história do Garrincha, sei lá de quem. E o cara falando, conversando, falando. E aí isso é um trabalho bem interessante realmente, né? Eu lembro que eles ensinavam assim, ó, capelão não tem time e não tem religião. E às vezes tu chegava na cama, eu tive essa experiência, chegar na cama pra abordar uma paciente e ela falar assim, eu sou da Umbanda. Pô, na hora eu dei aquela até um pulinho pra trás. Tá gelada, né? Na hora eu dei, falei, cara, como é que eu vou lidar, né? Aí ela foi perguntando as coisas assim, tu não pode chegar, né, de uma maneira agressiva com o evangelho. Tu tem que ir demonstrar amor, independente daquela pessoa ser de outra religião, né? Servir os deuses dela lá. Mas eu fui no culto com o Vitor, acho que na formatura da capelania, alguma coisa assim, no aniversário do Vitor, que, né, é um amigo que estava lá também na capelania, capelão também, né? Acho que ele já até deu aula lá. Um dos professores, o Vitor. E eu lembro que o culto que ele fez colocou um montão. Naquele culto tinha um monte de pessoas que não eram evangélicos, cristãos, né, católicos. Tinha ali um monte de pessoas por causa do trabalho que estavam ali assistindo o culto. E depois ele falou comigo, pô, fulano era de tal religião, fulano era espírita, o outro era não sei o que. Tava tudo sentado ali assistindo o culto a Deus e sendo ministrado pela palavra. Agora, se ele chega quebrando na ideia, já era, né? Já perde o cara ali mesmo, né? Nunca o cara ele não ia conseguir o próximo passo, né? Daquela pessoa ser ministrada ali pelo Espírito e tal. E eu consegui entender, né? Porque como a gente é muito religioso, né? A gente quer logo colocar o nosso crachá. É assim que funciona. O capelão tem que dar essa esvaziada, né? Não, peraí, o caminho é outro, né? Isso é interessante. E Deus tem abençoado, né? Foi abençoando, daqui a pouco tu volta, não volta? É tudo que eu quero. Um dos ministérios que eu mais quero, assim, exercer. Estive, né, visitando o seu Antônio, né? Que é o nosso irmão que está realmente acamado. E, pô, eu entrei lá no hospital, cara, me veio o filme na cabeça. Pô, de todo sábado, era todo sábado, né? A gente lá no Alcide Carneiro. Alguém tava no hospital e não podia entrar. Não sei se era a Débora, minha esposa. E aí eu peguei, eu dei uma carteirada, que eu tava com a Bíblia na mão. E aí o cara, eu queria entrar e não podia. Falei assim, não, pô, eu sou pastor. Não, então pode ir lá. Aí eu, funciona, né? Funciona. Não, eu sou pastor. Não, pastor pode ir. Então, isso realmente é interessante. As pessoas precisam disso, né? Mas existe a capelania hospitalar. A capelania domiciliar. Eu chamo a capelania domiciliar de célula, né? Porque você a capelania domiciliar, domiciliar, né? A militar, né? Que é dentro dessa área aí do exército, né? E tem também a escolar, que é na escola, né? E tem outras também, só que agora eu não estou me recordando. Os presídios, o quê? Agora eu não lembro, mas também tem acho que visitam os presídios e tal. E o camarada tem que ser trabalhado para isso também, né? Porque psicologicamente também. Vai encontrar um monte de crente desviado lá, né? A verdade é essa, né? Mas isso é interessante. Mas aí passando da capelania para cá agora, né? E aí Deus tá trabalhando e tal. E nesse tempo todo Deus trabalhando na tua vida, ganhando a família aí pro Senhor. Né? Fez capelania, teve experiências, né? Trabalha com célula, líder de célula, né? Tem uma célula lá na sua casa. Né? De lá nós fizemos 2, né? 3, eu acho. E dessas já saiu outras, né? Já foi outra lá com Iânia, já saiu mais uma, Valparaíso.
E se Deus quiser, vai sair outras, né? Tem que sair em nome de Jesus. A gente tem que expandir, né? E Deus tem abençoado, né, tua vida e tal. E nesse período aí, a gente não viu namoro, né? Como é que foi isso? Teve que se guardar aí, né? 10 anos, né? Fiquei 10 anos esperando o Senhor. Eu gosto sempre de contar uma experiência. Eu tenho contado muito para os adolescentes. A Milena não participou ainda dessa experiência que eu contei. Fiquei 10 anos esperando o Senhor, né? Eu posso dizer que foi o melhor momento da minha vida. Os 10 melhores anos que eu vivi, né? Foi um tempo em que eu só queria Deus, cara. 10 anos esperando o Senhor? 10 anos. Eu só queria me esconder em Deus mesmo. Eu busquei muito ao Senhor, fiz um a sós com Deus bem profundo, né? E foi um tempo muito bom. Deus construiu muita coisa em mim nesses 10 anos, né? E aí eu conto sempre para os adolescentes uma experiência, né? Eu falo com eles, olha, um dia um menino entrou numa loja de doce e aí ele sempre entrava ali. Aí quando ele entrava, o pai dele ia também. Aí o dono da loja ficava sempre olhando para ele dentro da loja, lá olhando as balas. Aí um dia o dono da loja falou, olha, pode pegar, pega aí a bala. Aí ele falou assim, não vou pegar. Não, tô deixando, é de graça. Não vou pegar. E olhando pro pai dele sempre estava na loja com ele. Aí o pai dele chegou perto, aí o dono da loja falou, vai, tô falando para ele pegar, ele tá com medo de pegar. Aí ele chegou pro pai dele e falou assim, pai, pega o senhor. Aí ele, não filho, pega não. Pai, pega o senhor. Aí ele, não filho, pega tu, deixa tu pegar, não pega o senhor porque a tua mão é maior. Tu vai pegar mais bala, né? E é o que eu trato, né, em relação a esses 10 anos, né? Eu poderia pegar com a minha mãozinha pequena, né? Mas eu deixei meu Senhor pegar e, graças a Deus, Deus me abençoou. Eu tenho ensinado muito isso para os adolescentes. Deixa Deus pegar, né? Então, assim... Deixa o pai pegar pra tu, entendeu? né? Deixa o pai pegar pra tu. A mão do pai é maior. A mão do pai é maior. Pega mais alto. Entendeu? Pega da prateleira de cima, irmão. Os de Deus são mais altos, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho pô. ensinado muito isso a eles. A fase deles agora é a fase de querer namorar, né? De sentimento aflorado. E aí eu tenho ensinado isso aí, gente. Experiência própria, 10 anos. Deixa o pai pegar. Deixa o pai pegar. Então essa historinha que eu conto sempre pra eles, mas realmente é verdade. Deus honra mesmo, né? Quando a gente espera. Mas foi mole, né? Mole esperar? É. Nossa. Meu Deus. Ficou suave, não foi? Molezinha, né? Nada de mole. Poxa, eu sei, né? Como que é difícil esperar. Mas Deus honra. Mas tem um segredo pra esperar, né? Buscar Deus. Buscar Deus. O segredo é se esconder em Deus, cara. Não tem outro... É muito secreto, né? Muita oração e muita busca. Quantas carências minhas Deus supriu, né? Tem que estar mergulhado de cabeça nas coisas de Deus, né? Vivendo, né? Com intensidade mesmo, né? Não só a questão de buscar. Eu entendo que é a questão de se envolver com a obra também, né? Eu lembro também do que Paulo fala para Timóteo, né? Um soldado em serviço não se envolve com as coisas dessa vida. E aí eu estava sempre em serviço, né? Constantemente. E tô até hoje. E isso ajuda a pessoa esquecer um pouco dessa área e deixar Deus realmente pegar para tudo. Então é importante isso também. Mas apareceu muito laço aí nesse caminho. Nossa, apareceu. Eu lembro de tu me livrar de algumas. Já. Engraçado que quando a pessoa tá te dando livramento, tu não aceita não. Que tu pensa, pô, esse cara tá... Eu era um seca pimenteira, né? Esse cara tá me perseguindo, né? Deixa eu viver minha vida. Tu pensa nisso. Tava secando, né? Tava secando pra... Pô, André não quer deixar, André não. e Débora, você né, analisando, eu lembro disso, cara. Débora só falava, né? Ih, Marquinhos, não dá não. Não é pra tu, não. Aí... Eu lembro que, pô... Não é possível, né? Como que não é, né? Mas aí, pô, agradeço a Deus pelos não que eu ouvi de vocês. Né? Muitos, né? Muita gente, né? E é interessante, né? Quando a pessoa tá aguardando ou tá se envolvendo com as coisas de Deus até que esteja pronto, né? E eu lembro que nós já conversamos sobre ser solteiro, né? Ser bem resolvido, né? Né? Às vezes a pessoa acha que ser solteiro estar solteiro tá faltando um pedaço do indivíduo. Será que é isso? Eu tô solteiro, tá faltando um pedaço de mim? Não. Na verdade, eu acho que a fase de solteiro é a fase que a pessoa se contenta só com Deus. Né? Quem é do Senhor. É a fase dela se completar só com Deus. Né? E aí, depois que ela se completa com Deus, Deus entende que ela pode realmente receber alguém. Até porque para não virar um ídolo, alguma coisa assim. Então, a fase de solteiro é muito importante. Eu sempre lembro também de Gênesis, né, quando eu falo disso. Porque Adão teve um tempo que ele ficou sozinho, né?
Aí Deus Foi lá, 10 anos, não, né? entendeu? Não sei quantos anos foi, mas o Adão teve uma fase que ele ficou sozinho, Acabou cuidando tendo do jardim, café. dando nome aos animais, né? Então, tem uma fase... Mas enquanto ele tava sozinho, ele tava trabalhando, Tava né? trabalhando. Acabou o trabalho, vou mandar alguém pra esse Aí cara Deus aí, que falou, agora ele tá manda. muito à toa, muito né? à toa. Verdade. Né? Isso aí. Aí Deus falou, botar alguém pra dar dor de cabeça pra ele. Tô brincando. São as etapas da vida, né? Tem que evoluir. O interessante é esse, né? Entender o tempo de Deus e a evolução natural, né? Porque a gente fica... O cara solteiro quer ser casado, e o casado quer ser solteiro, e o novo quer ser velho, e o velho quer ser novo. Não consegue ter prazer e nem viver o momento, né, que Deus tem para ele com intensidade. É bom entender isso e viver, né, o melhor de ser solteiro, o melhor de ser casado, o melhor de ser novo, o melhor de ser velho, o melhor de ter cabelo, o melhor de ser careca. Então, tem que aprender, cara. Tem que se contentar e viver o momento de Deus, né? Senão a gente fica sempre assim, o solteiro querendo... Ai, eu vou ser tão completo quando eu arrumar alguém. Mentira. E aí o casado fica... Ai, se eu fosse solteiro, se não tivesse ninguém hoje, eu ia voar. Ia voar nada, cara. Não ia voar nada. Entendeu? A gente se engana e se ilude muito dentro daquilo que Deus tem pra nós. Porque... André, se a Débora não tivesse aí, eu não ia estar onde eu tô. A importância que ela teve pra... Porque uma coisa tá ligada à outra, entendeu? A gente pode até dizer que não, mas eu não ia. Ou então Deus tá do controle da coisa, pô. Então Deus não tá mais no controle. Tudo tá ligado, né? Nossa vida tá entregue na mão do Senhor e tudo é relacionado. Então a gente tá vendo aí agora, então a gente já tá se preparando para quê? Casamento. Aleluia. Aleluias. Ou não, né? Aleluias. Ou não, né? Vamos ver se vai ser bênção, né? Vai botar um pedestal lá no casamento, virar um ídolo. Não, tá arrependido. Cadê o Marquinhos? Não sei. As ovelhas esperando. Cadê as ovelhas? Não faz isso não. Olha que Os tá adolescentes, linda, Emiliano. Cadê? Não. Jesus, tem Pois medo. é, vai. Tem até medo, tem até Vigia medo. na terra. Deus, tem até medo. Tenho até medo disso. Nem 8 nem 80, né, meu irmão? A gente tem que aprender a administrar. Mas é isso, né? Agora vai ter um casamento aí pra gente, né? Já tem dado tudo, né? Amém. Tem. 10 de dezembro. 10 de dezembro? Aleluia. Meu Deus do céu. Vai passar Que o coisa. Natal como? Comendo rabanada feita pela esposa. Natalzinho, Natal solteiro foi ano passado, eu nem sabia Aí, ó, disso tá aí. vendo? Pastor teve a mesma visão que teve pra mim, teve pra você. Que era o relógio acelerado. Ele viu isso pra mim. E eu casei, tipo, em 1 ano, né? Que isso? Ele viu. Ele foi numa célula e falou, meu irmão, veja um relógio acelerado na tua vida, Deus vai acelerar tudo. Deus acelera porque tem propósito, né? Deus acelera porque quer... E assim, o casamento não pode ser o fim, né? O casamento tem que ser mais uma etapa para aquilo que Deus quer fazer na frente. Então, mano, não deixa que o casamento seja, pô, cheguei. Não é a linha de chegada. Não pode ser. Se o teu casamento for a linha de chegada, tu vai ficar no raso. Vai ficar pelo caminho. Entendeu? Então, assim, por que Deus está acelerando? Ah, não, por eu não cair? Claro que não. Deus não está preocupado se vai cair. Deus está preocupado com a obra dele. Então, se Deus está acelerando é porque tem obra. Amém. Então, tem que estar preparado para isso. Amém. Para que Deus quer fazer. Preparar ela também, né? Isso aí. A minha oração nesse sentido, em relação ao meu relacionamento, é sempre isso. Eu entendo que Deus tem algum propósito. E eu quero entender o propósito de Deus em relação a isso, né? Nessa fase daqui pra frente. Né? De estar com uma pessoa do lado. Né? Não é só para ficar todo animadinho, felizinho, né? Tirando onda de mãozinha dada. Também, tem que tirar a mãozinha. Claro. Tem que tirar, né? Mas... Então, até porque Deus tá são tirando 10 uma anos, cobra, né? 10 anos, Poxa, pelo amor de 10 Deus. anos, né? 10 anos Pode ouvindo. ser. Pô, Marquinhos não é homem não, né? Poxa, meu Deus, cara. Quantos amigos foram lá em casa? Os caras iam lá em casa receber conselho meu. E eu lembro que eram uns irmãos amigos de outra igreja, né? Mas eles não tinham essa vida com Deus, de buscar Deus, essa sede. Eles iam lá pra me ouvir, né? E aí chegavam lá pra me ouvir. Pô, o cara é muito usado por Deus. Queria que eu fosse pregar nas igrejas deles.
E aí depois, né, por trás, nos bastidores, eles falavam, né, pô, mas esse tempo todo solteiro... Não dá, não. Né? O homem não consegue, não. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Não. Pô, será que esse negão é homem mesmo? Eles são, eles duvidam, eles duvidam. Cara, os caras eram terríveis. Ué. Mas aí, graças a Deus... Não, pô, a casa do cara é cheia de homem, pô. Ficavam doidos, né, com isso. Mas Deus tinha um tempo, né? Deus tinha um tempo. Amém. Então, já chegamos aí. Quer falar alguma coisa, Milena Vidal? Não. Não? Falou tudo. Falei tudo. Já cheguei até aqui, né? Cheguei nesse casamento aí. Mas a gente vai vendo a mão de Deus, a obra que Deus tem feito na tua vida. Por isso que a gente trouxe aqui, só para bater um papo. Só para deixar claro que é possível, né? É possível esperar, é possível se santificar, é possível buscar Deus, é possível honrar a Deus e sendo jovem, né? Amém. Jovem. Agora já não é tão jovem mais. Continua sendo jovem. No futebol tu vê. Não, já tem 10 anos aí que tu já tá, Márcio. 10 anos, mano. Pô, a gente sabe que o preto não envelhece, né, cara? Tá conservado. Quando o preto pinta, né, tem 3 vezes 30, né? Então, e a gente vai vendo que Deus tem guardado aí e abençoado para servir de exemplo para os demais também, né? Amém. Possa servir de exemplo para que os irmãos queiram viver o melhor de Deus ainda aqui também, né? Alguma coisa que Deus tem. Quando a gente vê pregar, né? Pô, a camarada tá pregando, tá orando, que unção, hein? Que eu boto autoridade, né? Mas é um preço, né? Tem uma história, né, por trás. Eu falei contigo, né? A salvação, né? O Senhor ministrou pela graça e tal, né? Eu lembro disso até a palavra que tu me deu falando disso. Que a gente tem que entender a graça. O favor imerecido, beleza, para ser salvo. Mas para o cara crescer espiritualmente, não. O cara tem que semear, o cara é fruto de um tempo de oração, de um secreto com Deus. Então ninguém vai, né, se tornar tão espiritual só agarrado na graça, não. A graça não te a graça não te faz homem de Deus, não. Senão ia ter um monte, né? É verdade. A graça ela é relacionada à salvação, favor imerecido. Mas há coisas que nós conquistamos por meio de sacrifício, por meio de renúncia. Aonde todo mundo vai passear, tu não vai. Aonde todo mundo vai comer, tu não vai. Aonde todo mundo vai fazer resenha, tu não vai. Para quê? Para que Deus possa também te usar, te encher, né? Quando a gente está ali ministrando, né? Pô, que bênção, né? Às vezes tava todo mundo enchendo a barriga, tu não, pô. Tu tava orando, tu tava no teu quarto, tu tava buscando, né? E isso aí é conquistado sim, né? Então que os irmãos possam entender, né? Que é por meio de conquista, né? Por meio de renúncia, né? Que a gente chega lá, que Deus nos usa, né? Também. Verdade. Mas é isso aí, mano. Amém? Amém. Amém. Acho que o nosso bate-papo pode se encerrar por aqui, né? Amém. Amém, Milena Vidal? Sim, amém. Amém. Agradeço aí a vinda do Marcos, que depois tu volta. Depois do casamento tu volta. Amém. De repente tu vai voltar mais carnal depois do casamento. Porra, cara, porra. Depois vou voltar para ministrar os casais. Né? Amém, amém, amém. É isso, então vamos agradecer a Deus. E vou te pedir para fazer essa oração, né? Através desse testemunho, desse bate-papo, possa abençoar alguém, que alguém possa ser edificado. De repente tua família lá. Pô, Marco, te vi, cara. Então, eu espero que eles vejam isso. Né? Manda um abraço. Tem bastante audiência, botem bastante like. Compartilha bastante. Os 30, que agora são 90, vocês assistam, por favor. Gil, né? Mandar pro Gil. Pô, cara, tá assistindo. Falamos o nome do Gil? Nas conversões, falando. Amém? Faz essa oração, então. Amém. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, porque quando olhamos para a nossa história, nós vimos o Senhor presente em tudo, Pai. Sim. Nós vemos a Tua mão, Senhor, escrevendo cada detalhe, ó Deus, cumprindo cada propósito da nossa vida para nos trazer até aqui. Senhor, sim, foram longas escadas para subir, ó Deus, e chegar onde chegamos. Ainda tem muita coisa pela frente e nós cremos que vamos prosseguir, Pai, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Sim. Eu quero pedir a Ti, Deus, que esse programa, Deus, tudo que é contado nesse lugar,
orações que são feitas possam atingir corações, ó Deus, Sim, Deus. possam ultrapassar essas fronteiras aqui e alcançar vidas distantes, ó Deus, que pessoas possam ser transformadas, ó Deus, e ministradas pelo Senhor. Sim, que o Senhor Pai. dê mais unção a nós, para que poucas palavras possam surtir efeito, Deus, e as pessoas possam se achegar a Ti por meio da nossa vida, por Sim, meio de tudo Pai, que sim. fazemos, ó Pai. Tudo que façamos, possamos fazer para a glória do Senhor. Então, que Tu abençoe para a honra e glória do Teu nome, eu te peço, assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Hoje, essa camisa aqui, ó, o varão ele que faz, É isso. né? Pra casar, né? É isso aí, gente, para casar. Grande. Tem uma moral aí, com Comprem as camisas. Essa aqui foi doação, por isso que eu tô fazendo ó, propaganda É isso aí. aí, dê uma moral Comprem aí, a pessoal. camisa aí com o varão pra ele casar logo e a gente ver essa bênção aí casado em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém? Isso aí. Amém. Amém. Dá um tchauzinho, então. Agora tem o Edificando Sua Fé, né? Não podemos esquecer. Já tinha esquecido. Aí, ó. Ainda tem edificando a sua fé para Isso que aí. você possa ser edificado através daquilo que Deus tem feito aqui em Petrópolis. Amém. Amém? Agora sim. Agora sim, então dá tchau, menina. Tchau, até Tchau. o próximo programa. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o irmão Dida, daqui de Petrópolis. Eu queria deixar um testemunho para edificar a sua fé. Nós estávamos num culto de louvor e adoração, eu, minha família, minha esposa, meus 2 filhos, eu tenho um casal de filhos, a Isabelle com 12 anos, o João Guilherme ainda vai fazer 4 anos. Nós fomos num culto adorar a Deus num domingo, e eu notei que o carro deu uma agarradazinha. Eu pensei, o carro está sem gasolina, o carro de um amigo, eu tenho que botar gasolina nesse carro. Fui para o culto. Quando nós voltamos, passei no posto de gasolina, o posto de gasolina estava fechado. E aí comecei a subir uma rua chamada Quissamã, em Petrópolis, e pensei, tem um posto de gasolina mais ali em cima. Quando eu passo, o posto de gasolina também estava fechado. É domingo às 9 horas da noite, mais ou menos. E eu pensei, meu Deus, estou enrolado, porque o carro está acabando a gasolina. Mas não tinha o que fazer, tinha que continuar subindo, porque o posto era só mais lá na frente. E aí continuei subindo. Quando chego numa certa altura, o carro parou. E aí não teve jeito. Parou, não quis ligar mais, a gasolina tinha acabado. E eu liguei para um amigo, um irmão em Cristo, estava de moto, falei, meu irmão, socorre aqui, porque eu tô sem gasolina em tal lugar assim, assim, assim. Ele, meu irmão, tô indo aí te socorrer. Quando estávamos esperando o amigo, o carro mal parado, não tinha como estacionar o carro mais, o carro meio que enviesado, no meio da rua, meu filho João Guilherme começou a orar. Começou a orar e falando, Senhor, me ajuda, faz o carro pegar de novo, conserta o carro, Jesus, eu preciso chegar em casa, eu tô cansado, eu tenho que tomar banho, eu quero comer alguma coisa, em nome de Jesus, amém. E ouvindo aquela oração, eu falei amém. Quando ele acabou de orar, ele falou, pai, liga o carro para ver se o carro vai pegar. E quando eu ia falar com ele, meu filho, vamos esperar um pouquinho o irmão chegar, que a gente encontra com ele, se der algum problema, ele tá com a gente de moto, ele... Quando eu comecei a falar essa frase, veio o Espírito Santo na minha mente. Você não falou amém? Falou amém, concordou com a oração, mas não crê? E aí eu parei e falei, filho, vou ligar o carro. Quando eu liguei o carro pegou. Eu, vambora. Acelerei, tentei ligar para o amigo para avisá-lo, não consegui falar com ele, estava de moto, provavelmente não deu para atender o celular. E eu fui embora. Andamos mais de uns 2 quilômetros até o posto de gasolina. Cheguei no posto de gasolina, botei combustível no carro e aí o amigo me ligou. Dida, tu tá onde? Eu tô aqui, tá atrás de você, eu não tô te achando. Eu falei, meu irmão, perdoa, mas João Guilherme orou, pediu a Deus para fazer um milagre, eu criei, dei amém, liguei o carro ligou. Tô aqui no posto de gasolina já. Muito obrigado aí. E aí nós andamos até o posto. A esposa até pensou, meu amor, será que foi gasolina mesmo? Foi gasolina. Deus ouviu a oração dele e fez um milagre. Botei a gasolina, fui embora para casa, nunca mais tive problema. Então quero louvar ao Senhor em tudo que você for fazer na sua vida. Ore a Deus. Deus pode ouvir, pode atender. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.